Com a separação do casal, é inevitável a atribuição da guarda do filho comum a um dos genitores. Restará ao outro a convivência. E essa convivência deve ser sempre saudável, né? Chegaram algumas mensagens da Milena Passos. Olá, boa noite, esse programa está maravilhoso. Milena, obrigada, boa noite. A Kátia Mascarenhas. Olá, boa noite, esse programa já começou bem. Está uma maravilha. Obrigada, Kátia, vou participar também. A Samara Veigas. Olá, boa noite, parabéns pela audiência. Obrigada, Samara, boa noite. A Júlia Druac. Olá, boa noite, esse programa está bom, esse programa está 100. Obrigada por participarem. Né? Acho que o tema do programa realmente é interessante, porque eu digo que as crianças não são o futuro, as crianças são o presente, né? Então, elas precisam ser protegidas, e as informações são importantes, né? Quer dizer, a gente ouve, o nome é tão pomposo, né? Síndrome da alienação parental. Precisamos entender mais um pouquinho o que é isso, né? Pois não. Fernando, quais os efeitos, as consequências nas crianças vítimas da síndrome de alienação parental, que muitos falam SAP, né? As consequências são devastadoras. Se seguirmos os estudos iniciados por Gardner, podemos verificar, por exemplo, que síndrome de pânico, depressão, ansiedade, tendência ao alcoolismo e também aos vícios de drogas, chegando até mesmo a cometerem suicídio as crianças que foram crianças e adolescentes vítimas de ato de alienação parental. E em casos não raros, Gardner também encontrou a questão de disfunção de gênero, ou seja, se o pai ataca a mãe e é uma filha menina, ela interessaria mudar até a sua condição de gênero, que da própria natureza, em razão daquele ataque, porque figura como se fosse uma espécie de proteção da personalidade da criança em relação ao ataque que é feito a um dos cônjuges. Então os efeitos são realmente devastadores. Nós comemoramos muito aqui no Brasil o fato dessa legislação ter entrado em vigor, embora o artigo 9º, que também nos ajudaria, talvez falaremos um pouco daqui a pouco a esse respeito, ele foi vetado. O Brasil está na vanguarda. Então saímos na frente aí e comemoramos muito a existência dessa legislação, e estou aqui para vamos tentar aí colocar para vocês as dúvidas no sentido de tornar isso operável, né? Como fazer para poder evitar que esse mal ocorra. Não basta ter lei, né? É preciso que convivamos num mundo mais fraterno, né? O poder familiar consiste no conjunto de atribuições que os pais detêm relativamente dos filhos, a fim de garantir-lhes uma formação pessoal saudável. Em verdade, não se trata tecnicamente de um poder, mas do exercício de uma gama de deveres que habilitam os pais a criar a prole com responsabilidade. Fernando, quais as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para afastar a perpetuação da alienação parental quando alguém detecta? Essa pergunta é muito importante. Quando falava justamente a respeito do artigo 9º, hoje nós estamos num momento, juridicamente falando, eu tenho que puxar a brasa para a minha sardinha, não tem como eu deixar de falar, né? Porque além de ser professor de direito civil, de direito de família, eu vivo disto, né? E o assunto ele está fulcrado nisso. Então, mas foi muito bem lembrado quando salientou, nós estamos vivendo hoje um momento de mais humanismo, estamos focados no ser, o ser é mais importante do que o ter. Sem dúvida. E partindo da premissa da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é onde realmente foi deflagrada toda essa mudança nos direitos, e que vem a calar também no maior interesse da criança, o ECA ele é fruto dessa modificação de pensamento. O Estatuto da Criança e do Adolescente é fruto dessa modificação de pensamento. E esta legislação que nós estamos discutindo aqui hoje, a Lei de Alienação Parental, ela vem para contribuir com uma política de guarda compartilhada.
Sabe, Mônica, o que se preocupa é criar um meio para que a guarda compartilhada seja incentivada. Por quê? Porque a criança, quando ela é vítima de uma separação dos pais, ela fica perdida, não sabe o que dizer, o que fazer. Então, quais os meios de combate a esse ato de alienação parental? Extrajudicialmente, embora o artigo 9º, que eu não sou sozinho, não faço voz sozinho na crítica, mas muitos doutrinadores também assim entendem, o artigo 9º foi vetado e ele dava a possibilidade para o quê? Quando houvesse qualquer espécie de requerimento informando um indício de um ato de alienação parental, que aqui é importante dizer, preciso ter certeza que está ocorrendo um ato de alienação parental? Não é preciso ter certeza. A lei, basta ter um indício. A lei fala de indício. Se surgir um indício, você poderá ir até a autoridade competente e relatar a existência deste indício, e a legislação garante que haverá aí a elucidação dos fatos dentro de um prazo estabelecido por lei. Vai ter que existir um procedimento para verificar se esse ato de alienação realmente ocorreu. Quer dizer, isso os educadores, quer dizer, os professores, quer dizer, os vizinhos, quer dizer, os coleguinhas de turma podem comentar referente a um outro colega, então os pais de outros colegas de turma, quer dizer, também podem, havendo indício, né, podem chegar a uma autoridade. Que tipo de autoridade? Aonde que as pessoas se dirigiriam? O artigo 9º, de novo eu volto para concluir isso aqui, vamos fechar. O artigo 9º, ele possibilitava a existência de uma sessão de mediação. Então, o conselho tutelar da cidade, né, onde a criança estivesse sofrendo isto, juntamente com o Ministério Público e o Poder Judiciário, interviriam para tentar servir como mediador, para levar os pais a uma mediação. Esse artigo foi vetado. Foi vetado por quê? Porque se entende que a convivência familiar é um direito fundamental da criança e indisponível, e por isso houve o veto. Mas não afastou a possibilidade de extrajudicialmente se realizar a mediação, que para mim, Mônica, penso eu, é o melhor caminho. Os pais que estão se separando, antes de irem à justiça buscar os seus direitos, pleitear, eles têm que procurar o quê? Mediar esse conflito, eleger um mediador. Existe hoje possibilidade de você eleger um mediador. Esse mediador é uma pessoa que não age como um árbitro, né? Porque embora exista a lei de arbitragem, ele não se confunde com o árbitro. O mediador, ele age dentro dos princípios gerais do direito, ele age para tentar levar os pais a um consenso a respeito da criança, na questão de visitas, como vai funcionar. E esse termo, que é lavrado em cartório, possibilita o quê? Evitar que haja um ato alienador. Se partir do princípio que não tem acordo, essa é uma hipótese que nós estamos sonhando aqui, né? Porque, infelizmente, a cultura do brasileiro, embora, não sei se você concorda, Mônica, o pessoal costuma dizer que o brasileiro é muito tranquilo, não liga para as coisas. Eu já penso o inverso, né? Os números no Poder Judiciário demonstram que o brasileiro é briguento, e muito. Tudo é que é briga, né? Então, qualquer coisa já vamos levar para a justiça. O melhor caminho seria o caminho da mediação. Se não for possível, e há esse problema já instalado, o que tem que se fazer? Então você tem o Conselho Tutelar da sua cidade, que não é um órgão do Poder Judiciário, tá? Ele é autônomo, ele tem autonomia para tratar com pessoas do povo. Ali as pessoas são eleitas, têm condições de trazer este fato ao conhecimento da autoridade, e eles vão dar o caminho por meio de requerimento, porque a legislação fala requerimento da parte ou por ofício. Então procure o Conselho Tutelar. Se sabe se seu amiguinho está sofrendo isto, então indique o caminho. O caminho seria iniciar o Conselho Tutelar, também o Ministério Público, que o Ministério Público está aí para a defesa dos interesses da criança e do adolescente. Bastaria fazer aí, relatar os fatos que estão ocorrendo ao Ministério Público. E o caminho que todos nós sonhamos seria o caminho da mediação. Mas se não for possível, os caminhos que se tem são esses aí. A mediação ela é possível. Se os pais tiverem condições de eleger o mediador resolve a situação. Eu espero que os conselhos tutelares funcionem, né? Eu estou tendo uma primeira experiência com o conselho tutelar
de um caso de uma menina que nasceu na rua.